Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP, Paulo de Tarso. Continuamos a estudar agora a terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa terceira parte que nos leva ao estudo das leis morais. Estamos estudando agora o capítulo 3 dessa terceira parte, Lei do Trabalho. Já iniciamos o estudo dessa lei, né? Dessa lei divina, dessa lei moral, em nosso estudo anterior. Já vimos o item necessidade do trabalho. Agora nós veremos o complemento da lei do trabalho, o seu segundo e último item, limite do trabalho, repouso, nas questões que vão de 682 até a questão 694. Antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, convido agora as queridas irmãs, os queridos irmãos, à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos todos nós, nesse momento, então, em um único pensamento, buscar a imagem do amado Mestre Jesus. O Mestre sempre muito bonito, em sua túnica branquinha, seu olhar fraterno, seu sorriso amoroso, se aproximando de cada um de nós, trazendo a reposição de nossas forças físicas, de nossas forças morais, proporcionando a cada um aquele acréscimo de nossas compreensões, o acréscimo do alcance emocional necessário para a compreensão de O Livro dos Espíritos. Assim, amado Mestre, se conosco durante esse estudo, permitindo que cresçamos, que progridamos intelectualmente aqui juntos como irmãos, mas que daqui a pouco, quando terminarmos esse estudo, possamos empreender por nossas próprias mãos e atitudes o progresso moral em sociedade, o progresso moral na comunhão com seus princípios imortais, nas obras de Kardec e no seu Evangelho redivivo. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, continuaremos agora o nosso estudo sobre a lei de trabalho e nós que já vimos que o trabalho é necessário ao homem, já estudamos anteriormente ah, que o progresso humano e o seu progresso moral estão ali intrinsecamente ligados à sua condição de um ser que necessita do trabalho. Nós já vimos tudo isso, né? E agora a gente vai estudar um pouquinho melhor a lei de trabalho, um pouco mais profundamente a lei do trabalho, do ponto de vista não apenas da sua necessidade, perdão, mas do ponto de vista da necessidade de repouso, porque existem limites para o trabalho, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, é uma alegria podermos estar reunidos para refletir sobre a lei do trabalho, porque afinal de contas, essa é uma situação do nosso cotidiano, uma situação do nosso dia a dia, que é comum a todos nós, e agora a gente vai poder apreciar essa realidade do ponto de vista, não apenas daquele ponto de vista material, no qual todos nós certamente estamos inseridos, mas esse ponto de vista que trata o trabalho apenas como algo profissional, não expande a ideia, como nós fizemos em estudos anteriores, desse ponto de vista que muitas vezes nos escraviza a ideia de uma profissão que necessariamente tenha que nos trazer muito dinheiro e que nos coloca numa posição de, muitas vezes, alimentarmos em nós mesmos uma visão estritamente material a respeito da vida. Então, quando falamos a respeito do limite do trabalho, nós temos a oportunidade de expandir ainda mais as nossas mentes, nossas concepções e de estarmos ainda mais ligados ao plano espiritual. E vejamos, né, que a lei do trabalho, ela nos ensina que trabalhar é estar em ligação com o plano espiritual.
mas nos ensina também que há uma concepção mais ampla a respeito do que é o trabalho e uma concepção mais ampla a respeito desse nosso dever para com o trabalho. Então, agora, do ponto de vista espiritual, todo trabalho também tem que ter o seu momento de repouso. E agora nos cabe fazer esse estudo, né? Para compreender esses limites, quando a gente tem no título já a ideia de um limite, a gente começa a trabalhar com ideia de restrição, né? O limite é isso, é uma restrição para a quantidade, para o tempo, para a intensidade dos trabalhos que eu realizo. E como consequência disso, quando não estou em trabalho, estou em repouso. E como é que a doutrina espírita vê esses momentos de repouso, sendo que o espírito é imortal, imaterial e que, portanto, ele está ativo o tempo todo, né? Então, como é que a doutrina espírita olha para esses momentos de repouso e para a necessidade também do limite do trabalho? Pois é justamente isso que está abordado aqui na questão de número 682. Existe uma necessidade para todo aquele que trabalha, e essa necessidade é o repouso. Então, o repouso também não seria ele mesmo uma lei da natureza? De onde que a gente identifica essa necessidade? Da própria limitação de nossas forças físicas. Nenhum de nós consegue trabalhar ininterruptamente. Se a gente levar, principalmente se levarmos em consideração aquela concepção de trabalho que nós já temos, né? Aquela definição de trabalho que nós já temos do estudo anterior. Trabalho é qualquer ocupação útil. Nenhum de nós consegue desempenhar o tempo todo uma atividade sem nos alimentarmos, sem dormirmos, sem termos um instante de descanso, né, para o nosso corpo físico. Então, aqui novamente, Allan Kardec nos leva a pensar a lei natural a partir da ideia da necessidade. Nós identificamos como uma lei natural o trabalho, identificamos como uma lei natural o repouso, e as duas através da ideia de necessidade. Eu quero fazer um brevíssimo parêntese aqui, porque essa ideia da necessidade ela está intimamente ligada à ideia das leis morais. Nós identificamos certos aspectos da lei moral pela ideia da necessidade. Então, pensarmos aquilo que é necessário para nós enquanto seres vivos é um exercício constante para o espírito, principalmente para nós que estamos encarnados, né? O que é de fato necessário. E daqui nós temos ideias, né, que são ideias que envolvem, que ali elas orbitam, né, o conceito de necessidade, que são ideias que estão um pouquinho para fora do limite da necessidade. E por isso eu digo que orbitam, né? Elas estão intimamente ligadas à necessidade, mas não são exatamente a necessidade. Como, por exemplo, a ausência, a carência de certas coisas para a vida material, inclusive. Digamos assim, a ausência de alimento. A carência de alimento é algo que está para fora da ideia da necessidade, no sentido de que a necessidade diz que eu preciso de alimento. Então eu não posso ficar completamente sem me alimentar. Nesse sentido que eu estou dizendo que está um pouquinho para fora ali da ideia da necessidade, né? Então está ali orbitando, eu sei que eu preciso ter moderação na alimentação, e olha só as ideias ali como precisam ser analisadas, né? Os conceitos precisam ser analisados. Eu preciso moderar a minha alimentação, mas não posso cair na questão da carência ou da falta. Então, para tocar num ponto que é um ponto muito comum para o espírita hoje, eu posso abrir mão da alimentação carnívora, eu posso deixar de ser carnívoro e me tornar vegetariano, ou para outros até vegano, eu posso fazer isso, né? Ainda continuo me alimentando, mas eu preciso recorrer a esse estilo de vida, sendo necessário que eu
continue a alimentar o meu corpo com todos os nutrientes que são necessários a ele. Então, nesse sentido, né, a gente precisa ter a necessidade muito clara na nossa vida. Eu preciso me alimentar, mas não posso exceder, não posso ir ao supérfluo, não posso ceder à minha vontade de me alimentar única e exclusivamente pelo prazer o tempo todo. Isso seria um vício, né? Então vejam, a gente tem ali a ideia da necessidade, e essa ideia da necessidade sendo orbitada ali, tendo seus limites. A gente está trabalhando um pouco com essa ideia, né, de limite também, tendo seus limites ou na carência ou no excesso. Então, muito cuidado quando a gente vai falar sobre necessidade, porque ela precisa ser muito bem pensada. E ela vai aparecer, eu quis fazer esse parêntese porque essa ideia de necessidade já apareceu e vai continuar aparecendo nos nossos estudos sobre as leis morais, né? Então, fecho aqui o meu parêntese, que eu disse que ia ser breve, e acho que não foi tanto, me perdoem. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com o estudo, né? Então, novamente, a ideia da lei ligada à necessidade, e aqui Kardec quer saber então se o repouso é uma lei natural. Uma lei natural, repouso? Sem dúvida, respondem os espíritos. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Poxa vida, que coisa, hein, que está aqui no livro dos Espíritos? Que ideia espetacular que está aqui. Quando o espírito repousa, quando o corpo repousa, melhor dizendo, acontece aqui uma maior liberdade de inteligência. Ou seja, me desculpem a imagem um tanto quanto grosseira que eu vou utilizar, mas eu vou utilizar como um exemplo para a gente entender o que está escrito aqui. No momento em que eu estou ali fora da minha casa, cuidando do meu pequeno jardim, com uma enxada nas mãos, fazendo um esforço físico, eu tenho um certo ambiente mental criado para aquela tarefa. Eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo para não me machucar, para não bater esse instrumento em uma planta, para que ele me sirva da forma como ele tem que servir. No momento em que eu repouso, eu estou naquela condição que os antigos filósofos chamavam de ócio criativo. Eu estou em repouso, portanto, eu não dou tanta atenção ao meu corpo, e nesse momento a minha inteligência trabalha um pouco melhor e ela é capaz de descobrir, por exemplo, para continuar dentro da mesma imagem, de imaginar algumas formas mais eficientes de trabalhar para manter o meu jardim bonito, para manter o meu jardim florido, para exterminar dele as ervas daninhas, sem fazer talvez tanto esforço físico como a enxada. É. Então, vejam só, o exemplo do jardim serve para o jardim das nossas vidas, né? O repouso, então, é necessário para que o corpo se aquete um pouco, obviamente, para que ele repare, faça a reparação, a reposição de suas próprias forças, de suas forças físicas, e por outro lado, é nesse momento que o repouso permite que a inteligência trabalhe. Não é assim? A inteligência é algo do espírito e não do corpo. O espírito cativo no corpo fica muitas vezes refém da atividade corpórea, mental inclusive, né? Atividade mental, atividade do próprio trabalho, como nos referimos agora do jardim. Então, o repouso serve tanto à reposição das energias do corpo quanto à própria inteligência. Ele serve aos dois âmbitos da vida ao mesmo tempo. Então, essa sabedoria espiritual nos ensina que o repouso é sim uma lei da natureza e que ela é essencial para nós, enquanto seres encarnados. E com dupla utilidade, inclusive, utilidade para o corpo, utilidade para a própria inteligência, né? Cabe aqui uma reflexão ainda. Nesse turbilhão do mundo moderno que nós vivemos, é muito comum que nós confundamos
o descanso com inércia, repouso com inatividade, com ociosidade sem ser aquela ociosidade criativa, né, a qual eu me referi agora há pouco, falando sobre os filósofos. Aquela ociosidade que é o nada pelo nada, né? É ficar ali, é, na situação da ostra, né? Hora aberta, hora fechada. Mas mesmo a ostra produz, né? Mesmo a ostra está ali, apesar do seu ostracismo, né? Uma palavra que a gente usa, né? Apesar disso, ela está produzindo alguma coisa. Ela é um ser vivo, né? Enfim. Então, o ser humano muitas vezes quer viver essa vida de ociosidade, essa vida de inércia, de inatividade, porque isso lhe dá um certo prazer. Então, vejam só, o repouso não é isso. O repouso é o momento em que a alma, parcialmente liberta dos sentidos corpóreos, das sensações físicas, pelo seu relaxamento ou até pelo sono, como a gente já estudou, pode aurir novas energias, pode captar instruções do plano espiritual, pode se conectar com seu anjo guardião, ela pode, enfim, aurir forças para a sequência da sua vida e para um sucesso mais efetivo na sequência da sua vida. Então não confundamos, né, a questão do repouso aqui do Livro dos Espíritos com algum conceito de inatividade, né? Como algum conceito que traga para a gente a ideia de que a preguiça é algo que possa ser que possa ser benéfico. Não, não é isso que o Livro dos Espíritos está nos ensinando, né? De novo, se o trabalho tem um limite, o repouso também tem. É nessa conclusão que queríamos chegar, né? E já que a gente citou o sono, eu acho que vale a pena a gente lembrar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um momento, né, de liberdade do espírito, de maior liberdade do espírito enquanto ele está encarnado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, o capítulo que fala sobre as preces, a gente tem uma prece muito especial que é a prece para a hora de dormir. E ali no prefácio dessa prece, a gente lê Allan Kardec nos explicando que o sono tem essa finalidade de dar repouso ao corpo e que o espírito não precisa repousar exatamente igual ao corpo, né? O repouso para o espírito consiste em outras coisas e não na inércia como é para o corpo físico, né? Então, ali, enquanto os sentidos físicos estão desligados, o espírito, a alma, né, se desprende e entra no estado em que ela começa a perceber melhor as suas faculdades de espírito. Então, sim, o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, mas também para a reparação das forças morais. Era nisso que eu queria chegar lendo essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vejam, meus amigos, o espírito liberto da matéria, como é que o espírito repõe suas forças morais, né? Isso para a gente completar um pouquinho aqui a resposta à questão 682, porque ela fala que o repouso serve à inteligência, que é uma das faculdades de todos nós, né? Temos a faculdade de pensar, ligada à inteligência, de agir, ligada ao corpo. O repouso serve às duas, repõe forças do corpo, permite à inteligência trabalhar melhor. Mas também serve à reposição das forças morais. Porque se o espírito um pouco mais liberto do corpo permite que a sua inteligência trabalhe, o mesmo acontece com as faculdades morais. Então, como isso acontece? Porque o espírito, a palavra que Kardec usa, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Ou seja, ele vai ganhar novas forças na convivência com outros espíritos. Lembra que é um espírito imortal, pois está fora do corpo. Ouve conselhos no plano espiritual. Convive com ideias que são diferentes das ideias de um plano material. E quando ele desperta, essas ideias estão com ele em estado de intuição. Então ele sai temporariamente da prisão do corpo. E aí ele tem contato com a sua realidade, né?
com a sua realidade maior, que é a vida do espírito imortal. Isso é de tremenda importância para nós, porque nós vivemos atualmente a era do esgotamento mental. É muita informação, é muito celular, são muitas redes sociais, é muito tempo investido no trabalho do corpo, é muito tempo investido em relacionamentos que muitas vezes não são relacionamentos mais saudáveis do que insalubres, né? Então, nós vivemos o tempo todo essa questão das cobranças que o mundo nos faz, da cobrança que pessoas próximas nos fazem, da influência que elas exercem sobre nós, da influência do plano espiritual, como já estudamos. E o Espiritismo nos recorda agora que o descanso não serve apenas ao corpo, serve também ao estado mental, serve à casa mental, como diria Emmanuel. Então, isso só acontece se nós, nesses momentos de repouso, nos dermos a oportunidade de nos elevarmos acima da matéria. Se respeitarmos essa pausa como uma pausa de reposição também de energias mentais e morais, que devem ser, né, centralizadas nesse momento. Pede ao anjo guardião na hora de dormir para que ele ajude nesse sentido, para que nós tenhamos boas relações no plano espiritual, para que tenhamos dele bons conselhos, para que lembremos desses conselhos, mesmo que sob intuições, né? Quando acordarmos. Porque nós temos em nós uma potencialidade imensa para trabalho aqui na Terra. Mas muitas dessas energias acabam sendo perdidas, acabam sendo dispersas, porque nós não nos damos a oportunidade do repouso como ele deve ser, do repouso ligado à espiritualidade, do repouso ligado a esse reequilíbrio que precisa acontecer entre todas as forças do nosso ser, as forças morais, as forças intelectuais e as forças físicas, né? Seguindo, questão 683. Então, qual é o limite do trabalho? Né? Se o repouso é uma lei da natureza, se o trabalho é uma lei da natureza, qual é o limite do trabalho? E agora a gente vai precisar ter assim muita tranquilidade para ouvir dos espíritos, né, superiores, que o limite do trabalho é o limite das forças. Opa, olha aqui, né? O limite do trabalho é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre os homens. E notemos essa resposta, que é uma resposta que precisa ser muito bem estudada. Porque, por um lado, ela diz que o limite é o das forças, então eu tenho que trabalhar até eu não ter forças mais. É isso que diz a questão? Não, porque o complemento diz o seguinte: diz que o homem é inteiramente livre para que ele mesmo meça o sentido de suas forças. O limite, melhor dizendo, de suas forças. Cada um de nós é inteiramente livre para medir o limite de suas forças. E não estamos mais falando aqui, né, entre nós agora, no grupo de estudos, não estamos mais nos referindo apenas às forças do corpo. Como já vimos, nós temos forças intelectuais poderosíssimas, forças morais poderosíssimas. Então, agora, né? O limite do trabalho é o limite das forças? Sim, mas o homem é livre para gerir esse esforço, para gerenciar esse esforço, de acordo com os resultados que queira ter, obviamente. Então veja só, o limite é o equilíbrio entre as potencialidades e faculdades de um ser encarnado. Não desgastar demais. E que equilíbrio é esse, né? Não desgastar demais nem o corpo, nem a mente, nem o emocional durante as tarefas de trabalho. Que entre nós, né? Assim, conversa de irmãos agora, sem contarmos para ninguém, né? Fica segredo entre nós aqui. É sempre possível realizarmos isso? Obviamente que não. Infelizmente, nós não conseguimos o tempo todo ter esse equilíbrio, porque vai chegar um momento em que, no nosso mundo profissional, a gente vai precisar fazer horas extras já estando cansados. E aí o que fala muito alto em nós é, muitas vezes, o senso de dever. A empresa está precisando.
É um momento crítico. Preciso me esforçar um pouco mais. Dentro de um relacionamento vai acontecer a mesma coisa. O relacionamento entrou em crise, eu já estou desgastado emocionalmente, mas existe uma base de amor, de fraternidade, de companheirismo muito forte dentro daquele relacionamento, daquele relacionamento, e eu não posso simplesmente abandonar aquele relacionamento naquele momento. Então é um momento em que eu preciso de um pouco mais de empenho dentro daquele relacionamento, para que ele volte a ser um lugar de segurança, um lugar de repouso. É isso que deve ser o relacionamento humano de uns para com os outros, né? Lugar de segurança, de confiança, de repouso, lugar de fraternidade, lugar de encontro, de apoio. Todos os relacionamentos, todos eles, deveriam ser assim. Então, é claro que a gente não consegue, nesse nosso mundo de provas e expiações, esse resultado imediato. Mas a gente não consegue por nossas limitações. Não conseguimos por nossas imperfeições. E esse é o momento em que o homem moderno precisa avaliar quando ele ultrapassará o limite das forças e por quais razões ele ultrapassará o limite das suas forças. Essa análise para ele tem que ser constante. Ele tem que analisar como ele se sente, por que ele está se sentindo assim, como estão as suas forças, como se a gente tivesse aquele alerta, né, de bateria de celular, né, aquelas barrinhas que vão assim sendo, vão diminuindo, né? Eu digo assim, olha, minha bateria acabou, como diz minha filha, minha bateria social acabou, agora eu preciso ficar sozinha. A gente precisa se conhecer e nós precisamos nos dar essa liberdade, né? Então, é fazer essa análise o tempo todo para saber como estamos e a análise precisa envolver um outro vetor aqui, um outro fator que é essencial. Por que eu estou indo para além do meu limite? Qual é a razão? Se a razão for o investimento mesmo num dever, como citamos agora, o investimento em algo que precisa ser resgatado, o investimento num relacionamento que precisa ser mantido, o investimento moral de alto valor, excelente, vamos em frente. Vamos em frente porque Deus, nesse momento, nos dá uma injeção de ânimo, uma injeção de alegria e diz: vai em frente, filho. Vai, a força que te falta eu te dou. Segue. Você está no caminho certo. Vai lá, vai em frente. E aí a gente vai. Agora, se a gente estiver ultrapassando esses nossos limites por vaidade ou ambição, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado porque a gente está no caminho inverso ao caminho do nosso progresso. Estamos alimentando em nós energias que são energias muito destrutivas. São energias que, na verdade, vão fazer com que a gente ceda aos nossos instintos, com que a gente acabe se enveredando pelo caminho de nossas inclinações ruins e mal cuidadas. Aquelas inclinações que fazem com que cresçam mesmo ervas daninhas no nosso jardim. E aí depois o trabalho braçal, né, vai ser um trabalho muito mais pesado para a eliminação dessas ervas daninhas. Então, é fundamental que efetuemos o balanço das nossas próprias horas. Todo dia, o dia todo. A vida nos concede o tempo como um daqueles talentos da famosa parábola de Jesus, né? E a forma como nós aplicamos esse talento diz tudo a respeito de nós mesmos. O Senhor um dia nos cobrará a aplicação desse talento. O excesso do repouso é enterrar o talento, como lembramos, né, da parábola do Cristo. A preguiça, a estagnação, leva o talento a ser enterrado. E o talento aqui são as horas, é o nosso tempo, né? O excesso faz com que nós sejamos o filho pródigo do talento, gastando demais onde não deve. Então, a forma como nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo, como nos aplicamos em nosso trabalho manual, intelectual, espírita, tanto faz, né? Qualquer tipo de trabalho, isso define o nosso crédito ou nosso débito diante da lei de Deus. É muito comum a informação nos meios espíritas de que Chico Xavier recebeu um acréscimo das forças do seu corpo
enquanto estava encarnado, porque precisava continuar a sua encarnação, né? Havia muita utilidade na presença do Chico entre nós, para ele e para nós, então, imensurável, né? A utilidade da presença do Chico aqui no plano material. Então, ele tinha ali o seu repositório de energias do corpo físico, né? Sua quantidade de fluido vital para X anos de existência na Terra, mas recebeu moratória, recebeu um acréscimo para que continuasse encarnado, sendo para os seus irmãos exemplo de vida, exemplo de caridade, exemplo de luz, alguém que criava ao seu redor esse lugar de repouso para os demais, ou o ambiente de trabalho salutar para quem o procurasse. Quem se aproximava de Chico e com ele trabalhava, sentia algo, acredito eu, na minha é, humilde concepção a respeito da existência do Chico aqui na Terra, né? Sentia algo próximo ao que sentiam os apóstolos a trabalhar com Jesus, os discípulos do Cristo. Aqueles que se aproximavam do Senhor sentiam alegria em com ele trabalhar. Porque o Cristo era um com a lei do Pai Celestial. E Chico, tanto quanto possível a um espírito aqui na Terra, se aproximou do Evangelho do Cristo na maior fidelidade que pôde. Então, como não sentir irradiações parecidas na presença de um homem desse? Porque Deus o levaria antes do tempo. De forma alguma, dizia ele ao filho querido, né? Ao Cisco, como ele mesmo se chamava, ao Cisco do Brasil, né? Permanece um pouco mais, filho, fica um pouco mais. E todos cresceram com isso. Então, usou o talento do seu tempo para essas, de forma nobre, diante das leis espirituais, né? E é esse o nosso, é essa a nossa tarefa aqui também, essa tarefa de análise, né? Tarefa de análise para que nós saibamos que o excesso de trabalho pode sim influenciar na saúde do espírito e na saúde do próprio corpo. É uma forma de imprevidência, gera desajustes para o ser. Então a gente vai ter que ter o nosso repouso em algum momento. O repouso efetivo, né? Não esse repouso de estar na companhia de alguém como Chico ou como Jesus, por exemplo, né? Por outro lado, completando a questão, né, 600, a questão aqui que a gente está vendo, 683, a gente leu lá na questão 680, eu vou voltar a ela aqui por um instantezinho, nós lemos na questão 680 que a inutilidade voluntária, ou seja, né, a inutilidade voluntária, aquele que quer estar parado, estar inerte, estar improdutivo, que essa inutilidade voluntária também tem uma pena dura. A pena do excesso é o desgaste excessivo. A pena da preguiça é a estagnação no processo espiritual e até mesmo no progresso material. Então, aqui a gente tem uma amostra de como funciona a lei de causa e efeito diante da lei do trabalho. E essa lei de causa e efeito atua em nossas vidas todos os dias, todas as horas, da mesma forma. Amigos, para a gente fechar essa questão 683, notem, né? A gente está andando bem devagarzinho nessas questões, porque elas são questões muito profundas, que dizem muito a respeito de nossas vidas. Uma das coisas que a gente pode pensar é que o nosso trabalho enquanto espíritos pode nos transformar em oásis de repouso para nossos irmãos. Isso é o que acontece com trabalhadores do Cristo, como o Chico, ao qual eu me referi agora há pouco. E o trabalho para o Cristo, ele acontece o tempo todo. O trabalho com Jesus acontece em qualquer circunstância de nossas vidas. O espírita é espírita em todos os instantes, estando ele encarnado, estando ele parcialmente desencarnado, como no sono, ao qual nos referimos agora há pouco, estando ele no plano espiritual. Ele é espírita, ele é cristão, ele age o tempo todo, ou tenta, né, o tempo todo, agir de acordo com a lei divina, sem um complexo de culpa. Porque nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é algo importante de ser lembrado por nós, né? Lemos no Evangelho que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que era ontem.
O verdadeiro espírita não é aquele que tem sucesso hoje, é aquele que se esforça hoje. Muita gente diz assim: eu não consigo perdoar ainda. Né? Não tem problema, não consegue perdoar hoje, vai tentando, vai se esforçando para perdoar todos os dias através da prece, da limpeza do pensamento, da observação dos deveres, da indulgência para com a pessoa que cometeu a falta e assim por diante. Um dia vai conseguir perdoar. Se está se esforçando melhor hoje, está no caminho. Se esforça mais hoje que está no caminho. Já é o filho de Deus, já é o verdadeiro espírita. Não se massacre, né? É um trabalho, meus amigos. Nós estamos na Terra a trabalho. E a recompensa desse trabalho está ao final do dia, ao final do planeta de provas e expiações. Fazendo agora uma referência à parábola de Jesus, né, dos trabalhadores da vinha. Nós estamos na última hora de trabalho, estamos trabalhando ainda não recebemos o nosso denário, ainda não recebemos a nossa moeda, não recebemos o nosso quinhão de felicidade. Temos algum já, mas não todo. Então, muita paciência, né? Nessas questões do trabalho. Para a gente finalizar essa questão 683, eu trago um comentário do Espírito Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que é um comentário justamente a respeito dessa questão 683, o item 91 do livro. O título é Tempo e Serviço. Escreve Emmanuel: terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Existe para nós, escreverá Emmanuel, não é que eu vou passar só citando agora, o tempo de higiene, em que a gente conhece os mais finos produtos, né, para a nossa higiene pessoal, o tempo do lanche, tá, que a gente conhece ali os sabores que mais nos apetecem, né? O tempo do dever, que a gente conhece no tempo do dever, né, cálculos, técnicas para esses deveres. Tem o tempo da refeição, que ali tocam o nosso paladar. O tempo da conversa, onde a gente conhece pessoas, problemas, assuntos, conversa, comentários, assim por diante. Né? O tempo da distração também existe, passeios, entretenimentos. O tempo da leitura, noticiários, livros. E o tempo do repouso. Escreve Emmanuel: conheceste os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Conheceste, assim, algo de tudo o que representa conforto e segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente, não pelo teu nome, nem pelo espaço que ocupas, não por teu título, nem pelos direitos que te competem, não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, não pela extensão dos teus dias, nem por teu grupo doméstico. Na esfera superior, és visto e reconhecido pelo que fazes. O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. E como divina bondade, e como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que te prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem e seres ainda assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante das leis de Deus. Aqui comentário profundo do Espírito Emmanuel nos dizendo exatamente aquilo que nós tentávamos é, transferir, né, aos queridos amigos. É preciso estar no trabalho do bem o tempo todo. O tempo todo. É exatamente essa credencial que nos identifica no plano espiritual, que nos identifica diante das leis divinas. Né? Precisamos estar atentos a ela. Meus amigos, passadas essas duas primeiras questões, né, o item é curtinho, vai até a questão 685 apenas, nós podemos perceber que tivemos aqui, né, dentro do item limite do trabalho, a necessidade do repouso e onde ele deve começar, né?
E agora a gente vai continuar trabalhando as ideias aqui com Allan Kardec sobre a questão agora da autoridade sobre o trabalho, porque Kardec vai perguntar o que a gente deve pensar de pessoas que abusam da sua autoridade, impondo àquelas pessoas a quem ele comanda trabalhos excessivos. Então, a resposta diz que isso é uma das piores ações. Uma das piores ações. Por que é visto dessa forma, né? Porque essa pessoa usa do seu poder para levar o outro para além daquilo que é natural a ele. Está forçando essa pessoa ao seu desgaste excessivo, como nós vimos anteriormente. Já está indo além daquilo que ela pode produzir. Todo aquele que tem poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. E aqui o item 273, né? O item 273 do Livro dos Espíritos traz para a gente uma ideia aqui, né? Uma consequência da lei de causa e efeito. Kardec pergunta no item 273 se seria possível que um homem encarnado em uma raça civilizada reencarne por expiação em uma raça de selvagens. E aqui, por favor, né, ficam todas aquelas observações que a gente já fez a respeito da terminologia, Kardec utilizando a palavra raça, né? Então, é, com todas aqui as observações possíveis a essa terminologia, né? Bom, só para a gente relembrar. Então, é possível que um homem, estando em uma etnia, né, civilizada, depois reencarne em uma selvagem por expiação? E aí os espíritos dizem que isso dependerá do gênero da expiação. Então, um senhor que tenha sido de grande crueldade para com escravos, por exemplo, poderá, por sua vez, ser escravo numa outra encarnação futura. E aqui notem a palavra poderá. Não quer dizer que todas as vezes será assim. Nós que somos espíritas precisamos ter muita atenção com a lei de causa e efeito, porque ela leva em consideração, como nós vimos aqui com Emmanuel agora há pouco, tudo o que o espírito produz em todos os momentos, seja nos seus momentos de repouso, seja nos seus momentos de trabalho, seja nos seus deveres, seja em suas outras práticas de sua vida. Tudo o que ele faz, todo o conhecimento que tem, todo o progresso que precisa realizar. A lei de causa e efeito leva tudo isso em consideração. Portanto, não nos cabe julgar se eu tenho uma doença nessa vida, se é uma expiação da vida passada. A pessoa que tem a doença é mais fácil ela analisar se é uma consequência de seus maus hábitos nessa vida ou se é uma expiação de vidas passadas. Ou se é apenas uma prova. Ela precisa ali analisar a sua vida, seu íntimo, seu espírito. E para além de si mesma, só Deus poderá responder com certeza, né? Quais são as circunstâncias que envolvem as aflições ou as felicidades humanas. Então, muito cuidado, né? Completando aqui essa questão 684 com essas informações, né, da questão 273. O importante de lembrarmos aqui é que todo aquele que tem o poder de mandar é responsável diante de Deus pela sobrecarga que impõe ao seu próximo. No mundo atual, meus amigos, a ética nas relações de trabalho, ou a falta dela, né, é um reflexo do nosso adiantamento moral. Aquele que abusa da força ou do poder para oprimir seu semelhante transgride a lei divina, nós já vimos isso. Sofrerá ali as consequências da lei de causa e efeito no futuro. Então, é, de fato, nós temos essa situação, essa condição ainda aqui a ser vivida, experienciada no planeta Terra. Muito bem, amigos, vamos à última questão do estudo de hoje, a questão 685. Pergunta Kardec se o homem tem o direito de repousar na velhice. A resposta dirá sim, porque nada lhe é obrigado, senão de acordo com as suas forças. O critério ainda é as forças da pessoa. Os espíritos asseguram que temos o direito ao repouso na velhice, porque o homem só é obrigado a produzir de acordo com suas forças. Então,
Agora, cabe a Allan Kardec aprofundar um pouco essa ideia, porque a gente sabe que no nosso mundo corpóreo não acontece bem assim, né? Então vamos lá. 685A. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha só, né? Se o direito é de repouso na velhice, o que ele deve fazer? Notemos, meus amigos, que é da lei divina o direito de repouso na velhice. A lei humana deve garantir esse repouso. Nós temos, dentro da lei do nosso país, a aposentadoria, não temos? Bom, vejo que nem sempre ela atende aquilo que é necessário para um idoso repousar na sua velhice. Então ele tem que trabalhar. Estou falando aqui sobre leis, sobre a comunhão, né, entre a lei divina e a lei humana. Olha só. Dizem as duas, tanto a divina quanto a humana, que há o direito ao repouso na velhice. Mas acontecem momentos em que os idosos precisam trabalhar e não pode. E aí como fica? Aí diz a lei divina agora. Aqui a resposta é a resposta da lei divina. O forte deve trabalhar para o fraco. De alguma forma, a lei humana prevê algo parecido, porque na aposentadoria nós deveríamos ter um sistema, né, no qual o trabalho daqueles que estão ativos sustentaria a necessidade de quem não está. De certa forma, isso tem alguma previsão dentro da lei humana. Mas a força está aqui na lei divina, porque aqui nós temos um dever de trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. É muito forte aqui esse ensinamento em O Livro dos Espíritos. Na limitação de um, o outro atende. Isso é vivermos como irmãos na terra, não apenas nas questões de trabalho, mas nas aflições da vida em geral. Claro que aqui a ideia, né, de um trabalho profissional ficou muito forte para a gente. Mas nas aflições da vida em geral, ao vermos um necessitado, o forte deve trabalhar para o fraco, né? Porque muitas vezes ele precisa trabalhar e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco, se não houver a família para ampará-lo, a sociedade, os filhos de Deus devem assumir esse papel em nome da lei de caridade. Refletindo sobre nossa sociedade atual, nós vemos que muitas vezes a assistência aos necessitados e idosos ainda é precária. Isso por causa do egoísmo que reina ainda em nossa sociedade, né? O Espiritismo nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira previdência não é apenas a financeira, mas é também moral, principalmente moral, baseada na arte de formar espíritos e neles incutir os hábitos de respeito e solidariedade. Esse é um dos trabalhos espirituais aos quais nós devemos estar submetidos. Porque se a gente conseguir organizar a nossa sociedade segundo a lei do Cristo, segundo a lei de Deus, ninguém mais padecerá de privações por incapacidade física. Porque aquela pessoa chegou no limite da sua força física, então a ela nós damos uma outra atividade, se é que ela terá condições. Se não tiver condições, nós amparamos. Nós amparamos. E aqui é o lugar especial onde a lei divina preenche lacunas e falhas na lei humana. Então, se a lei humana a respeito do trabalho tem suas falhas e lacunas, aqui nós temos a lei de caridade, que é a lei que preenche essas lacunas, que faz com que nós tenhamos esperança na própria humanidade, fé na própria humanidade. Então, por isso que essa resposta tem um poder tão grande quando ela fala a respeito do nosso trabalho. Porque o trabalho de um só, ele tem o limite das forças daquela pessoa. Mas o trabalho dos cristãos em conjunto, esse é um trabalho que tem sim o limite das forças físicas desses cristãos? Claro que tem. Mas que tem ali a somatória de todos os eflúvios espirituais advindos diretamente do Cristo. Diretamente do Cristo, porque lembremos,
Quando Jesus enviou seus apóstolos, seus discípulos ao trabalho, ele lhes deu o poder para curar. Ele lhes deu o poder para curar. Por que seria diferente conosco? Só porque o Cristo está no plano espiritual? De forma alguma. De forma alguma. Ele está no plano espiritual e do plano espiritual ele organiza todas as circunstâncias da vida terrena. Se trabalharmos como seus auxiliares, o poder dele estará conosco. Não tenhamos dúvida disso. Temos de sobra para amparar aqueles que estão necessitados. Temos de sobra. Basta que, como fomos ensinados aqui nesse capítulo, nós, como cristãos, aprendamos, enfim, a gerir corretamente nossas horas e nossas potencialidades. Vamos lá, então, ao comentário final. O comentário final de Allan Kardec sobre. Opa, perdão, acabei tirando aqui da tela, né? Comentário final de Allan Kardec sobre essa última questão do item repouso de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, seguindo aqui o, o raciocínio do codificador. Não basta se diga ao homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, olha só, o trabalho é ao mesmo tempo um direito e um dever. Ele tem o dever de trabalhar, mas tem que ter também onde se ocupar. Então, ele tem o direito de trabalhar. Isso nem sempre acontece. Né? É isso que Kardec está dizendo. Infelizmente, nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume proporções de um flagelo, qual a miséria. Escassez do trabalho também é miséria, né? Por quê? Porque é uma privação a um meio de progresso que todos nós temos, como estudamos aqui no capítulo, né? Então, a ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Só que esse equilíbrio, diz Kardec, né, mesmo que seja possível que ele se estabeleça, sofrerá sempre intermitências. O nosso mundo é assim. Né? O nosso mundo é um mundo que ora faz frio demais, ora calor demais, ora chove muito, ora chove pouco. Principalmente agora em época de responsabilidade humana diante das condições climáticas, né? Então a gente tem agora também, além das intempéries do próprio planeta, a nossa parcela de responsabilidade diante disso. Então, ainda que tenha tudo isso, o trabalhador tem que trabalhar, tem que viver. Né? Há um elemento que não se costuma pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então Kardec está dizendo, olha, a gente tem que pôr mais um elementozinho aí nessa balança para a conta fechar. Né? Esse elemento é a educação. Não a intelectual, mas a educação moral, né? E não aquela educação moral de livros, mas na educação moral que consiste na arte de formar caracteres a que incute, hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O que Kardec está dizendo para a gente aqui, meus amigos? Eu vou até parar o texto um instantezinho. Ele está dizendo aqui para a gente: o espírito precisa ser educado para se reconhecer enquanto espírito e para que, se reconhecendo enquanto espírito, tenha o hábito da caridade, o hábito da análise de si mesmo, o hábito de conhecer as próprias forças, o hábito de reconhecer momentos em que precisa extrapolar essas próprias forças para que se faça o bem. O hábito dessa análise constante no seu dia a dia, porque mesmo sem emprego, ele pode ter um trabalho. Porque mesmo sem renda, ele pode ter algum tipo de ganho. Porque mesmo tendo um trabalho que seja excepcionalmente para ele devolutivo de recursos materiais, que seja excepcionalmente rentável a ele tem uma parcela justamente por causa disso de responsabilidade diante do seu irmão que não o tem, que é muito maior do que os outros. É isso que Kardec está dizendo, a educação. Educação espiritual, educação moral diante da vida que se leva na Terra. Porque o destino de todos nós é um só aqui na Terra. É o caixão.
E dele para diante, nós não levamos os resultados do trabalho profissional. Não levamos o dinheiro, o celular, o carro, não levamos. Nós levamos o resultado do trabalho moral. E se a gente quer ter salário do outro lado da vida, a gente trabalha tanto por salário desse lado aqui da vida, né? E devemos sim trabalhar por isso, é lícito, né? É dado ao homem o direito do trabalho e o dever do trabalho. Então, se a gente trabalha tanto desse lado da vida por esse tipo de salário, por que não trabalharmos agora mesmo também pelo salário das conquistas morais, não é? Continuamos com Kardec, né? Considerando, né, o aumento populacional, olha aqui, o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Claro que não, né? Infelizmente não. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Previdência moral, é disso que estamos falando, né? Previdência moral, onde o necessitado encontra amparo, onde aquele que não pode trabalhar encontra braços que trabalhem por ele. E onde se faça isso das duas partes com honestidade, né? Eu não finjo não poder trabalhar para ser assim carregado, ser um peso para a sociedade. Não, de forma alguma. Eu trabalho porque sei que trabalhando eu cresço como indivíduo e cresço socialmente, né? Então, respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, porque são próprios de um planeta de provas e expiações. Maus dias são próprios daqui, mas em hábitos de caridade, em hábitos morais avançados, tudo isso passa de forma mais leve, né? Terminamos com Kardec. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. A ação conjunta debaixo da frondosa árvore do Evangelho do Cristo. A certeza de que uns podem trabalhar pelos outros e a certeza de que isso é necessário. Isso também é necessário, né? Então, que nós estejamos atentos a essas circunstâncias para não sermos essas pessoas entregues aos nossos instintos, para empenharmos em nós mesmos os processos educacionais e, de certa forma, servirmos a essa previdência moral que a humanidade precisa montar urgentemente, perdão. É só assim que a gente vai ter a serenidade para enfrentar as dificuldades da vida através do nosso trabalho. Então, meus queridos irmãos, espero que o estudo sobre a lei de trabalho tenha sido um estudo útil, né? Tenha sido um estudo proveitoso para todos nós e que nós possamos cada vez mais ter a certeza de que o trabalho para nós é o motor que nos tira da estagnação, mas o repouso, por sua vez, é a pausa que santifica o esforço realizado. Trabalho é o motor que nos retira da estagnação, mas o repouso é a pausa que santifica o esforço realizado. Como nos recorda Leon Denis, o trabalho é a comunhão dos seres e, através dele, aproximamo-nos uns dos outros rumo à fraternidade. Frase de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Trabalho é instrumento também de fraternidade, como nós pudemos observar aqui na lei de repouso. Precisamos ser fraternos, né, nas nossas realizações, nas realizações de nossos trabalhos, profissionais ou não, né? Que nós possamos nos educar a entender o trabalho como muito além das profissões aqui na Terra. Que saibamos respeitar os nossos limites e, sobretudo, os limites daqueles que Deus permitiu que fossem colocados sob nossa guarda. Lembremos-nos de que a felicidade futura corresponde à soma do bem que tenhamos feito através de nossos esforços. Façamos, pois, do nosso esforço diário uma prece ativa, garantindo que o repouso do corpo seja sempre o despertar da alma para a luz divina, para a luz da vida. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, pela companhia em mais um estudo. Fica o convite
para nos encontrarmos mais uma vez na próxima semana. Deixo o meu abraço fraterno junto com os votos de muita paz a todos. Nos vemos em breve.